Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 4, Objetos de Conhecimento, Problemas Ambientais, Mundiais e Políticas Ambientais para a Sustentabilidade. Detalhamento, Código Florestal Brasileiro e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, vamos começar? Então, trazemos aí duas situações, né, que nós vamos falar ao longo da nossa aula, que é o Código Florestal e os resíduos sólidos, né, para que a gente possa construir conceitos, né, construir criticidade e para a gente ter um entendimento melhor sobre o meio ambiente e como nós podemos influenciar diretamente a eles. Então, trago para vocês aqui essa imagem bem conflitante, né, de dois cenários, um cenário limpo, né, um cenário que não tem a intervenção humana. Essa é a ideia para vocês entenderem que quando há intervenção humana de forma negativa, descontrolada, sem qualquer política, né, ou sem qualquer mudança de hábito que possa fazer com que ele melhore de qualidade sem interferir no meio ambiente, nós temos aí o outro lado da moeda, né, que é um ambiente poluído. Então, para que vocês entendam a questão do cenário sem a intervenção humana e com a intervenção humana, a gente colocou aí esse exemplo. Para a gente começar aí a entender os conceitos, né, do que a gente vai abordar, né, eu trago para vocês aí a nossa primeira reflexão. O Brasil é uma potência de recursos naturais, mas como conciliar a proteção das nossas florestas com o desenvolvimento do país e ainda dar um destino correto para todo o lixo que geramos? Olha aí essa reflexão, na verdade ela é um desafio, né? É um desafio porque o Brasil ele é visto aí como uma potência de recursos, né? de recursos naturais, minerais, de biodiversidade, né? Mas a gente tem que entender que ele está em processo para ser um país atuante no que diz respeito ao desenvolvimento, mas ele tem que ser atuante dessa forma, também conciliando com a preservação, né, com a conservação do meio ambiente, dos recursos naturais e dos recursos minerais. Esse é o desafio da geração de vocês, viu? Quem está nos assistindo aí é o enorme desafio dentro de todas as áreas, de todos os setores, né, principalmente os setores terceirizados. Então, vamos aí para um contexto histórico para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa problemática. Contexto histórico. Nossa relação com o meio ambiente sempre foi de exploração. No século XX, a visão era de que os recursos eram infinitos, as florestas eram obstáculos ao progresso e o lixo, um problema sem importância. Nas décadas de 1960 e 1980, surgiram as primeiras versões do Código Florestal Brasileiro, uma tentativa pioneira de colocar ordem no uso do solo. Era um começo, mas a fiscalização era frágil. Na Rio 92, o mundo olhou para o Brasil. Ficou claro que era preciso ir além. O modelo antigo não dava mais conta. A sociedade pressionava por leis mais modernas e eficazes. Essa pressão resultou em duas das leis ambientais mais importantes da nossa história: a atualização do Código Florestal, 2012, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, 2010. Elas são a base legal para o Brasil do futuro. Olha a importância aí do Brasil tendo como referência para o mundo inteiro, né, essa questão da diversidade e de que forma a gente pode conviver preservando, conservando e, ao mesmo tempo, explorando ela de forma positiva. É claro, porque é um país que precisa gerar economia, né? Então, a gente precisa ter essa conciliação, esse entendimento. E este é o maior desafio.
Então, a gente traz nesse primeiro momento da nossa aula o assunto sobre o Código Florestal Brasileiro, né, na forma da Lei de 12.651, que foi feita em 2012. Então, essa lei, ela preconiza, né, ela estabelece regras para a preservação da vegetação nativa em propriedades rurais privadas, né? Então, ela reconhece que a responsabilidade ela deve ser compartilhada com esses proprietários. O que a gente vai ver aí nesta lei, né? Nós trazemos como um destaque 2 coberturas verdes. Uma delas é a reserva legal e a outra é a área de proteção permanente. Vamos começar falando sobre a reserva legal. Então, a reserva legal, ela é a poupança verde da propriedade, né, o que diz respeito do proprietário deste local aí, ele precisa manter uma certa área intacta, sem mexer nela, e explorar as demais áreas. No que diz respeito a esta porcentagem, ela vai variar de uma região para outra, né, conforme, principalmente, a importância da economia, né? No que diz respeito aí, ela influenciou bastante nessa porcentagem e também no desafio da preservação da biodiversidade. Então, essa área que é mantida nativa, né, intacta, ela pode ser explorada de certa forma, né, de forma sustentável, mas não suprimida. E como função, né, para a reserva legal, ela vem aí com uma função de assegurar a conservação da biodiversidade nativa da região e facilitar o fluxo de fauna e flora, além de auxiliar na sustentabilidade econômica da propriedade. Então, onde é encontrada essa reserva legal? Onde ela vai ser encontrada dentro de uma propriedade? Ela é o percentual da área total da propriedade que deve ser mantida com vegetação nativa. O percentual, como eu havia falado para vocês, ele vai variar conforme a região, né, conforme o bioma e a localização no Brasil. Então, vamos aí exemplificar algumas situações. Para a Amazônia Legal, nós temos na propriedade, a reserva legal ela tem que ser mantida em 80% da sua totalidade, tá bom? Para o Cerrado, dentro da Amazônia Legal, nós temos aí uma porcentagem que deve ser mantida de 35% da propriedade. E 20% da propriedade são para os proprietários, né, das demais regiões do país, incluindo aí a Mata Atlântica, os Pampas, né, a Caatinga e o Cerrado, no que diz respeito ao Cerrado fora da Amazônia Legal. Então, observem aí nessas porcentagens que nós temos 2 coisas principalmente influenciando. A questão da biodiversidade, né, a preservação e a conservação da biodiversidade, e a questão econômica, né? O Brasil ele tem esse desafio, essa ambiguidade, né, de tentar manter, tentar preservar, né, a área verde, a vegetação, de forma nativa, e, ao mesmo tempo, explorar uma determinada área, porque a agropecuária ela depende dessa exploração, né, para manter aí o desenvolvimento das culturas, das monoculturas, e também a parte da criação de gado, onde o Brasil recebe destaque em relação ao mundo inteiro. Então, existe aí essa preocupação da gente desenvolver esses setores, mas sem acabar aí com os nossos recursos naturais. Então, as características principais aí dessa lei, né, no que diz respeito aí à reserva legal, é o uso sustentável, onde pode ser explorado economicamente desde que de forma planejada e sustentável. Alguns exemplos trazemos para vocês aí é o manejo de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, como a castanha, a borracha e o açaí. Nós temos o ecoturismo e a pesquisa científica. Além disso, não pode ser desmatada, né, essa área da reserva legal. A supressão da vegetação nativa é proibida, exceto em casos de utilidade pública ou interesse social devidamente autorizados. Então,
é da propriedade, né, diferente das áreas de preservação permanente, a reserva legal ela é um espaço produtivo de manejo sustentável dentro da lógica da propriedade rural. E aí, introduzindo aí a área de proteção permanente, que é a outra cobertura vegetal, onde a lei, né, do Código Florestal preconiza. Vamos falar sobre ela agora. As áreas de proteção permanente, né, as APPs, são os corredores de vida, né, da propriedade. São áreas frágeis que devem ser protegidas a qualquer custo, como margem de rios, topos de morros e encostas. A sua função ela é de proteger a água, proteger o solo e a biodiversidade. Para enfatizar a função, nós vamos aí aprofundarmos nela. Proteger a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo de rios e a qualidade da água. São áreas frágeis, essenciais para o equilíbrio ecológico. Então, essas são as áreas de proteção permanente. Onde essas áreas podem ser encontradas? Nós vamos aí exemplificar. Margem de rios, lagos e lagoas. A largura da faixa de proteção ela vai variar conforme a largura do rio. Isso tudo está preconizado aí na lei do Código Florestal. As nascentes e olhos d'água também, né, num raio de proteção que é estabelecido ao seu redor. E os topos de morros, montanhas e serras também são áreas de proteção permanente, com alta declividade, né, a característica deles, e sujeitos à erosão. Ainda temos aí as encostas, né, com declividade elevada, instáveis, sem a cobertura vegetal também. E as restingas, que protegem as praias e dunas. Temos ainda os manguezais, né, que é o berçário da vida marinha, e as bordas de chapadas, que protegem as escarpas. Então, aí são os locais onde nós podemos encontrar as áreas de proteção permanente aí no nosso território. As características principais aí das áreas de proteção permanente são intocáveis, em regra, não podem ser suprimidas para as atividades agropecuárias, né? Não deve ser feito o uso dessas atividades. A sua recuperação é obrigatória no que diz respeito quando elas forem danificadas, né, desmatadas, né, ou através de exploração indevida ou de queimadas, por exemplo. Essas áreas devem ser recuperadas com espécies nativas. O uso público delas se limita aí à proteção, né, que é para o bem de todos e não apenas do proprietário. No que diz respeito a essas áreas de proteção permanente, às vezes elas estão dentro de propriedades privadas, mas sendo elas devidamente identificadas, como a gente viu aí os exemplos, essas áreas elas também estão sobre a tutela, né, do poder público, e o proprietário ele vai ajudar a preservar essa área, tá bom? Vamos recapitular aí reserva legal e área de proteção permanente? Então, a diferença principal está na função de cada uma. A área de preservação permanente, né, protege o meio ambiente como um todo, no caso o solo, a água e a biodiversidade. Ela é um corredor de vida, conhecida como um corredor de vida, que mantém a saúde dos ecossistemas. Já a reserva legal, que a gente começou o assunto com ela protege a biodiversidade dentro da propriedade, né, e auxilia na sustentabilidade econômica. E ela é também conhecida como a poupança verde da fazenda, né, do proprietário. Trago aí para vocês mais algo que é preconizado dentro do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, conhecido como CAR. Né? O CAR, na prática, ele vai ser a identidade ambiental da propriedade. Né? No caso, o proprietário ele é obrigado a fazer esse cadastro, tá bom? Que permite o governo monitorar via satélite se as regras do Código Florestal estão sendo cumpridas. E ela é uma ferramenta high-tech, né?
a serviço da preservação. Assim, a gente termina esse primeiro momento falando sobre o Código Florestal dentro da questão ambiental na nossa aula de hoje, e a gente passa aí para o segundo momento, que é para falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, também conhecida como PNRS. Ela está aí sob forma da Lei 12.305, né, criada em 2010, né, está bem recente. E para a gente contextualizar, trago para vocês um vídeo falando sobre os resíduos. Lixo não, resíduo. Enquanto o Código Florestal cuida do campo, a PNRS veio para organizar o caos nas cidades. Seu princípio básico é: o resíduo não é mais um problema, é uma responsabilidade. A lei estabeleceu a logística reversa. Isso significa que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis por recolher embalagens, pilhas, pneus e outros produtos após o uso pelo consumidor. Um dos grandes avanços foi a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. A PNRS prioriza o trabalho deles, transformando o que era visto como resto em fonte de renda e economia circular, resíduo zero. A meta mais conhecida da PNRS é o fim dos lixões em todo o país, substituindo-os por aterros sanitários adequados. É uma mudança de cultura, do descarte irresponsável para a gestão consciente. Olha aí a importância da PNRS, né? Aí trazemos aqui atualidades e conexões, né? Esse pequeno quadro aqui que vai além do lixo doméstico, para que vocês entendam que aquele descarte que a gente faz doméstico, ele vai muito mais além dentro da importância, né? do entendimento da gente, das consequências desse descarte. Então, a PNRS não é uma lei só sobre o lixo da nossa casa, né? Lixo entre aspas, né? Ela é uma visão moderna para gerenciar todos os tipos de resíduos que a sociedade moderna produz, muitos deles perigosos e de alto impacto. Então, nós vamos explorar os fluxos específicos que a lei prioriza, tá? Nós trazemos alguns destaques, mas podemos mostrar que a PNRS vai muito além das garrafas PET e de latas de alumínio. Então, trazemos como destaque, para falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixo eletrônico. Então, o lixo eletrônico, conhecido como e-lixo, né, é o resíduo da era digital. Para vocês entenderem como vai muito mais além essa questão aí da lei que preconiza o descarte de resíduos sólidos e tem essa preocupação com esses resíduos, né? Um deles, que vem em crescente aumento, é o lixo eletrônico, que é o fluxo que mais cresce no mundo. Um smartphone, ele contém mais de 60 elementos da tabela periódica, incluindo metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, né? Quando descartados aí de forma incorreta, né, para o ambiente, esses contaminantes eles vazam para o solo e lençóis freáticos, ele vai intoxicar os ecossistemas e, consequentemente, todos os seres vivos, incluindo o ser humano, trazendo aí questões muito fragilizadas, né, porque ainda está em debate sobre as consequências do descarte desse lixo eletrônico. Mas a lei das políticas de resíduos, ela preconiza também aí alternativas para lidar com o descarte desses resíduos, tá bom? A gente vai ver uma dessas alternativas, que é a logística reversa de embalagens em geral. Então, a lei preconiza aí uma solução prevista, né, por meio dela, onde fabricantes, importadores e comerciantes, eles são obrigados a estruturar pontos de coleta, onde a gente já vê em municípios e em grandes cidades esses pontos de coletas em locais onde geralmente são locais pontos-chave, né, pontos de atenção, onde há uma circulação muito grande de pessoas. Então, o cidadão, ele vai dessa forma colaborar, né, porque ele é responsável por devolver esse equipamento nesses locais. Ele faz uso do material, não quer mais o material, ele não vai descartar simplesmente no resíduo
doméstico, porque ele pode trazer consequências. A gente está falando aí do lixo eletrônico. Há uma discussão sobre o acordo setorial que torna os supermercados e fabricantes corresponsáveis, né, pelas embalagens. O material coletado deve ser desmontado por empresas especializadas. Os plásticos desse material eles são reciclados, as placas elas são processadas para a recuperação de metais preciosos como ouro e prata, e os rejeitos perigosos eles vão ser destinados de forma segura. Então, é dessa forma que é feita a divisão aí por esses setores. Trago para vocês uma curiosidade sobre o Brasil. Então, como é que está o Brasil nesse cenário? O Brasil ele é o 5º maior produtor de lixo eletrônico do mundo, gerando mais de 2 milhões de toneladas por ano. Olha só aí o grande desafio, né, que é o que fazer com esse lixo eletrônico. Pois menos de 3% dele é reciclado de forma ambientalmente correta. Olha só que interessante nós estamos trazendo. Vocês viram que até aqui, né, nós trazemos a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dando ênfase ao lixo eletrônico, porque o Brasil aí está em destaque, mas não de forma positiva, né? Ele está gerando bastante resíduo. E a pergunta, mais uma perguntinha aí reflexiva que eu trago para vocês é: quantos de vocês, né, têm um celular antigo, ou um carregador quebrado, ou até um fone de ouvido inútil guardado numa gaveta, né? E você não sabe o que fazer com ele, né? Então, quantos de vocês têm? Imagina aí quanto de resíduo que ainda não foi descartado para o meio ambiente, que está aí dentro da sua casa, só esperando o momento de ser descartado. Olha só, isso aí vai ser resíduo no futuro. Então, essa porcentagem aí de toneladas tende a aumentar. Para o desafio, né, é justamente como a gente vai fazer o descarte desse lixo eletrônico. Então, as embalagens em geral, nós temos esse desafio do consumo. É o que mais vemos nos lixos e aterros. Essas embalagens que vão estar aí sendo distribuídas dentro dos produtos que são vendidos. São elas caixas de papelão, plástico filme, embalagem de salgadinho e potes de iogurte, por exemplo, né? O volume dessas embalagens é intenso, né? É imenso. Então, nós temos aí um outro problema, que não é mais o lixo eletrônico, mas as embalagens que, por exemplo, quando você compra aí um celular, compra um fone, ele vem coberto com uma embalagem, né? Ele vem super protegido. Essa embalagem também é um desafio. Aonde descartar e como descartar de forma correta. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma alternativa aí, ela preconiza, né? É uma lei que cria um instrumento chamado de acordo setorial, onde um pacto ele é firmado entre o poder público e as associações de fabricantes de um determinado setor. O exemplo que eu trouxe para vocês aí sobre as embalagens em geral, né? Embalagens de papelão, de filme de PVC, de plástico, de forma geral, de isopor. Por esse acordo, as empresas elas são obrigadas a investir na estruturação da coleta seletiva, na educação ambiental e na destinação final deste material. É a materialização da responsabilidade compartilhada. A indústria paga pela conta da reciclagem das embalagens que coloca no mercado. Então, é dessa forma que há uma solução, né, preconizada pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas também nós temos outros desafios, né, de outros produtos que o homem consome e também tem que descartar em determinado momento. Nós temos aí as pilhas e baterias. Isso mesmo. Pilhas e baterias que são pequenas em tamanho, mas grandes em perigo, porque elas têm aí na sua composição química, né, metais muito pesados. São resíduos perigosos, classificados aí como classe 1. Isso aí está preconizado na lei, explícito, explicadinho, direitinho. Uma pilha ela pode contaminar aproximadamente 20 mil litros de água,
uma pilha pequena, né, gente? Olha aí como ela vai acarretar como consequência negativa quando ela é descartada no meio ambiente sem qualquer cuidado. Ela não pode ser descartada em lixo doméstico. Qual é a solução, né, da PNRS aí para esse descarte? A solução ela foi mostrada, ela já foi falada aqui anteriormente, que é a logística da política, da logística reversa obrigatória, onde os estabelecimentos que comercializam as pilhas e baterias, como farmácias e supermercados, eles serão obrigados a aceitar a devolução das pilhas e baterias usadas, que depois são enviadas para as empresas que recuperam esses metais. Porque parte desses metais aí, eles vão sofrer o processo de reciclagem, né? Vão poder ser reaproveitados, né, em uma outra linha de produção. E assim, dessa forma, essa é a alternativa utilizada pela lei, né, que preconiza esse descarte de forma adequada. Mas nós temos aí um outro exemplo de um outro desafio que trago para vocês, que são os pneus. Isso mesmo, os pneus que são utilizados aí para o nosso transporte, né, eles são um grande desafio. O fim dos cemitérios a céu aberto, sim, nós temos aí uma proposta também através desta lei. Por quê? Os pneus eles trazem um problema enorme, onde eles acumulam água da chuva, virando criadouros de mosquito da dengue, e quando são queimados a céu aberto, eles vão liberar muita fumaça tóxica. Qual é a alternativa, né? Qual é a solução da PNRS para eles? Então, nós temos aí que os fabricantes e importadores, eles são responsáveis por coletar e dar destinação final a um número de pneus equivalente ao que foi colocado no mercado. Dessa forma, fica distribuído de forma igual, né? Quem produz X quantidades vai ter que também dar o devido fim para essa mesma quantidade de material que foi produzido. Não é preciso ser o mesmo material, mas o mesmo material em composição, ele deve ser tirado aí do meio ambiente e descartado de forma adequada. A recauchutagem, que é uma reforma para a reutilização desse pneu como alternativa, a trituração para ser utilizado na fabricação de solados, de sapatos, de tapetes para automóveis e principalmente asfalto, borracha mais durável e silenciosa, né? O asfalto de borracha. E tem o coprocimento, que é o uso como combustível alternativo em fornos de indústrias e de cimento, por exemplo. São uns exemplos de alternativa de descarte deste pneu. Nós temos aí agora, muito mais próximo da sua realidade, o óleo de cozinha. Sim, gente, o óleo de cozinha que se faz super necessário aí para o uso do dia a dia na preparação de alimentos, também é um problema, né? Mas um problema que, muito mais próximo da gente, a gente pode buscar alternativas para ele. Então, 1 litro de óleo descartado na pia, ele vai contaminar cerca de 25 mil litros de água, ele vai hipermeabilizar o solo, contribuir para a proliferação de bactérias e entope as redes de esgoto. Então, é tudo isso de negativo que causa o descarte do óleo diretamente no ralo da cozinha. Qual é a solução que é preconizada aí pela Política Nacional de Resíduos Sólidos? É a logística reversa, mais uma vez, onde a lei incentiva e regulamenta a coleta, né? Muitas cidades têm programas onde os supermercados e escolas atuam como pontos de coleta. O óleo ele é transformado em biodiesel e também em sabão. E é uma grande situação aí que trago para vocês, é a forma como a população pode contribuir também para o descarte adequado e a transformação aí desse resíduo que é o óleo de cozinha. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos mostra que não existe o jogar fora. O fora não existe, ele é um sistema fechado, né? Cada resíduo que geramos, do celular ao óleo de fritura, é uma matéria-prima valiosa que pode causar problemas no lugar errado. A lei fornece um mapa para colocarmos cada coisa no seu devido lugar, fechando o ciclo e transformando um problema ambiental
em uma oportunidade econômica e social. Então, trago só novidades, só verdades e coisas muito importantes na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.